da deusa ao longo dos tempos. Evidências arqueológicas, antropológicas e históricas revelam e comprovam que a mulher foi o centro da vida humana e espiritual durante milênios. Em todas as culturas antigas do mundo inteiro, encontram-se representações da deusa como a criadora divina. A mulher, como sua representante na terra, era reverenciada pela habilidade de gerar do seu sangue menstrual uma nova vida, criando o alimento do recém-nascido do próprio corpo, bem como pela sua criatividade, que resultou em inúmeras invenções e descobertas. A sintonia do ciclo menstrual com as fases da lua simbolizava a estreita conexão com a deusa lunar, enquanto sua facilidade em perceber os sinais cósmicos, em se comunicar com as forças da natureza ou com os espíritos ancestrais lhe conferia o papel essencial nos cultos e nas práticas espirituais. A representação do Criador por uma figura masculina é um fenômeno recente na história da humanidade, pois durante pelo menos 35 mil anos, Deus foi representado como sendo mulher. Para compreendermos melhor esta ousada afirmação, o que para muitos ainda parece uma blasfêmia ou heresia, precisamos voltar no tempo e no espaço, aos primórdios da humanidade, antes do Verbo, quando existia somente a Mãe. O período paleolítico. As mais antigas representações da figura humana são as pinturas rupestres, figuras femininas dançando ou trabalhando, criadas pelas mulheres, pois as suas assinaturas, em forma de marcas de mãos, pintadas com pigmento vermelho ao lado das figuras, identificam-nas como as autoras. Em inúmeras grutas e túmulos foram encontradas estatuetas representando mulheres de seios fartos e quadris largos, ventres protuberantes, sem rostos definidos, consideradas anteriormente pelos cientistas e pesquisadores homens como simples objetos dos ritos de fertilidade ou brinquedos eróticos dos machos primitivos. Atualmente são reconhecidas como representações da mãe geradora e nutridora da vida, confirmando a veneração dos antigos pelos seus poderes. Figuras e símbolos femininos, seios, vulvas, mãos, ondas, círculos, eram esculpidos ou pintados no centro das grutas, enquanto símbolos e figuras masculinas, flechas, lanças, galhos, cenas de caça, eram dispostos de forma protetora ao redor das representações femininas. Os mortos eram enterrados em posição fetal, pintados de vermelho, simbolizando o poder vivificante do sangue, cercados de cauris, conchas em forma de vulva e estatuetas de mulheres, representando a deusa. As inúmeras pesquisas, escavações e estudos feitos na segunda metade deste século por arqueólogas, antropólogas e pesquisadoras mulheres confirmam a existência de uma complexa religião paleolítica com rituais centrados no culto a uma deusa-mãe, como a criadora e a mantenedora de todas as formas de vida. Reverenciavam-se os mistérios da vida e da morte, associados ao poder da mulher, e acreditava-se no renascimento, proporcionado pelos ritos funerários que visavam atrair o poder regenerador da Grande Mãe, restauradora da vida. O nome da Grande Mãe pré-histórica não é conhecido, por inexistir naquela época uma linguagem escrita. Possivelmente era venerada em cada tribo ou clã com um nome diferente. Mais tarde assumiu o nome genérico de Senhora dos Animais, representada, cercada por eles ou assumindo formas zoomórficas, ou de Mãe da Vegetação. O período paleolítico parece ter sido uma época relativamente pacífica e harmoniosa.
Não há vestígios de armas além das usadas para a caça, nem de lutas entre grupos. Em vez de competição, havia a colaboração. A sociedade era igualitária, centrada na coleta e distribuição dos alimentos e na proteção das crianças. Apesar das dificuldades climáticas, os grupos se adaptavam, migrando de uma região para outra quando o alimento escasseava. As tarefas eram distribuídas de uma forma que lhes parecia natural. As mulheres cuidavam da coleta dos alimentos, de sua preparação e das crianças, enquanto os homens caçavam, pescavam e protegiam a comunidade. O período neolítico. Com o fim da era glacial, o retrocesso do gelo e a melhora das condições climáticas, os homens paleolíticos abandonaram as cavernas e se estabeleceram nos vales férteis, construindo suas primeiras habitações. A coleta de raízes, plantas e frutos foi substituída pelo plantio das sementes, a caça pela criação dos animais e o pastoreio. No início, a agricultura era feita pelas mulheres, que tinham descoberto que, ao jogar sementes na terra, elas brotavam. Depois, com o advento das ferramentas mais pesadas, a agricultura passou a ser uma atribuição masculina. Foram também as mulheres que inventaram a cerâmica, revestindo seus cestos de vime com argila e endurecendo-os no fogo, bem como a tecelagem, a fiação e mais tarde a escrita. Dizem as lendas que o próprio fogo foi inventado pela mulher, saindo do seu sexo e criado pela fricção de 2 bastões de madeira ou 2 pedras. Uma importante fonte de dados sobre o período neolítico foram os achados arqueológicos nas sepulturas e nas ruínas das habitações e dos templos. Apesar da ausência de uma tradição escrita ou oral, a extensa arte neolítica revela detalhes do cotidiano das pessoas, suas crenças em relação à vida e à morte e suas práticas religiosas. As fantásticas descobertas na Anatólia, as cidades de Satal, Ryuk e Hassilar, da Índia, os sítios de Harappa e Mohenjo-Daro, as escavações na Síria, o Templo de Jericó, os achados dos Balcãs, Romênia, Bulgária, antiga Iugoslávia, os templos e necrópolis de Malta, os palácios minoicos de Creta, as câmaras subterrâneas e os círculos de menires dos países celtas revelam culturas avançadas, centradas em cultos de adoração a deusa cada vez mais rebuscados. Além da continuidade das práticas de sepultamento do Paleolítico, aparece um sistema complexo de simbolismo feminino, expresso em inúmeras e diversas estatuetas da deusa em terracota, pinturas em murais, entalhes em couro, cerâmica e tecelagem. A deusa, acompanhada às vezes do seu filho ou consorte, está presente em toda parte, nos suntuosos templos, nos altares simples das casas, nas necrópolis e câmaras subterrâneas. As estatuetas femininas e vários outros registros arqueológicos atestam a existência de uma religião ginocêntrica, fundamentada na deusa, e de uma sociedade matrifocal, centrada na mãe e na mulher. Os povos neolíticos reverenciavam de maneira ampla e complexa o mistério do nascimento e da morte, a renovação da vida e da natureza, seguindo os ciclos cósmicos e a imanência da deusa em todas as formas de criação. A linhagem humana era matrilinear, por ser a deusa a fonte suprema. Os filhos recebiam o nome da mãe. Nem sempre o pai era conhecido, a concepção sendo um ato sagrado celebrado nos rituais de fertilidade. E os homens passavam a fazer parte da tribo nativa das mulheres, que continuavam próximas às suas mães.
Este sistema matrifocal e matrilinear não representava um sistema matriarcal, ou seja, o modelo de domínio de um sexo sobre o outro, assim como aconteceu no patriarcado que se seguiu. Como Riane Eisler tão bem definiu, a sociedade matrifocal era um sistema social de parceria, sem hierarquia ou tirania, chamado por ela de Gilânia, Gi do grego gine, mulher, An de andros, homem, e L do lio, solucionar, libertar. Homens e mulheres se revezavam nas tarefas, responsabilidades, diversões e prazeres, mas também tinham seus espaços separados de práticas e rituais espirituais, respeitando assim as diferenças entre os sexos, mas favorecendo e estimulando a complementação e colaboração. Além do desenvolvimento multilateral da civilização neolítica, na economia agrária, artes, artesanato, edificações, meios de transporte, houve também uma grande evolução e expansão da consciência espiritual. O culto primitivo da Grande Mãe foi transformado em um complexo sistema de mitos, rituais, símbolos, recomendações e proibições divinas. O poder que governa o universo é o da Mãe Divina, que dá vida ao seu povo e proporciona-lhe proteção, saúde, alimento material e espiritual. Mas ela é também a Senhora da Morte, recebendo seus filhos de volta no útero telúrico, à espera do renascimento. Da mesma forma que a vida era celebrada em imagens e rituais, os ciclos e os processos destrutivos da natureza também eram reconhecidos e respeitados. A deusa tanto presidia o nascimento quanto a morte, entrelaçando esses fenômenos naturais na sua dualidade de Senhora da Luz e da Sombra, a mãe que dá e tira a vida. Os mortos eram acompanhados de estatuetas de deusas de mármore branco, com feições rígidas, mas com o ventre protuberante pintado de pigmento vermelho, pronunciando o princípio de uma nova vida, renascendo do útero cósmico da mãe. O culto à deusa era ao mesmo tempo monoteísta, a mãe suprema doadora da vida e da morte, e politeísta, devido aos nomes e às diferentes formas sobre as quais a deusa era adorada de acordo com as diferenças geográficas. A deusa paleolítica diversifica-se em múltiplos aspectos. A Virgem retrata o dom da vida, as dádivas da primavera, a alegria do renascimento. A Mãe é aquela que nutre e sustenta a vida com seu corpo, o calor do verão e seus frutos, celebrando a abundância da natureza. A Anciã, a Senhora da Morte, em cujo caldeirão sagrado se processa a transformação, recebendo as sementes da colheita anterior e gestando-as no silêncio invernal de seu ventre escuro, à espera de um novo ciclo, na eterna espiral cósmica e telúrica. A deusa é a mulher que muda, toda abrangente, que personifica a eterna roda do ano, da vida, do universo, manifestada nas mudanças visíveis da natureza. Por isso, tudo que existia como reflexo da deusa, seja o ser humano, o animal, a planta, a montanha, a chuva, o vento ou o mar, era considerado sagrado e reverenciado. Surgem assim as inúmeras deusas para reger aspectos específicos da Grande Mãe. As deusas das águas, dos pássaros, dos grãos, das artes, da cura, da magia, ou simplesmente a mãe embalando seu filho divino em seus braços. A deusa era uma divindade imanente, ou seja, manifestada em tudo o que existia, por ser ela o próprio todo. Os seus atributos divinos eram reflexos efetivos e práticos da realidade do mundo.
cada uma das suas manifestações sendo um modelo natural e específico para as atitudes e expressões dos seres vivos. Nos seus cultos e rituais usavam-se suas imagens, características, símbolos e ciclos como meios para estimular a percepção das pessoas sobre as características e as fases das suas próprias vidas, assegurando assim uma relação dinâmica e permanente com toda a natureza. As religiões da deusa eram baseadas em práticas xamânicas que permitiam às pessoas a comunicação e identificação com suas diversas formas e apresentações através de transe, do êxtase, da comunhão, das oferendas e da celebração. Totalmente desprovidas de imagens de violência, crueldade, poder armador, guerras ou conquistas, a arte e culturas neolíticas celebram a vida, realçam a beleza e a harmonia, homenageiam e participam nos processos de morte e transformação. Os rituais propiciavam a fertilidade da terra, dos animais e das mulheres, asseguravam a existência satisfatória das comunidades e a interação harmônica com os ciclos cósmicos, as forças da natureza e os espíritos ancestrais. Apesar do predomínio da figura feminina, como deusa, mãe ou matriarca, os membros masculinos também eram reconhecidos e reverenciados, seja no plano divino, como seu filho ou consorte, seja no plano humano, como irmãos e companheiros, sem estarem subordinados ou inferiorizados. Nos cultos participavam juntas sacerdotisas e sacerdotes, cabendo às primeiras a conexão e transmissão das comunicações da deusa. A família, sacra e profana, era representada por ordem da importância como mãe, filha, filho e pai. Os idosos eram respeitados e seus conselhos e ensinamentos ouvidos e seguidos com a reverência devida à sua sabedoria. A primazia da deusa e a valorização da sua representante, a mulher, não implicava na subordinação, pois tanto os homens quanto as mulheres eram filhos da deusa. Apenas cabia às mulheres uma responsabilidade espiritual maior, e pela união, ambos os princípios, masculino e feminino, se complementavam, duplicando e não dividindo os seus poderes. Foi este o modelo social simbolizado pelo poder do cálice, tão diferente do que lhe seguiu, o da força da espada. Após os períodos paleolítico, que durou mais de 30.000 anos, e neolítico, cuja duração foi em torno de 10.000 anos, ocorreu a grande mudança que substituiu as sociedades de parceria por sistemas sociais de dominação, violência e autoritarismo hierárquico e patriarcal.